Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sinclair e com esse vídeo eu inauguro uma nova fase nesse canal. Até então ele era simplesmente um depósito de vídeos, de trabalhos de aluno, de lives, de apresentações em conferência. Eu simplesmente pegava e usava esse canal para poder colocar esses vídeos aqui. Então com esse vídeo aqui eu estou inaugurando, digamos assim, essa nova fase. Eu inicialmente até queria já iniciar falando sobre a escolha de curso superior, mas o que aconteceu? Durante a pesquisa, realizei uma pesquisa e comecei a perceber que talvez antes da gente falar sobre qual curso escolher ou como escolher, talvez o mais importante seja a gente falar sobre o papel da escolha e por que escolher é saudável. Então, nesse vídeo eu vou trazer aqui uma interpretação, na verdade eu vou trazer uma história para tornar isso um pouco mais interessante. O Peter Pan é um menino mágico. Ele não envelhece e ele não quer envelhecer. Na verdade, o ponto principal é que ele não quer envelhecer. A palavra Pan, ela significa Deus de tudo. E, ok, a gente sabe que crianças são mágicas, crianças têm um potencial infinito, né, digamos assim, né? Tem um grande potencial, um potencial puro ali, mas o que acontece? Ele não quer crescer. Por quê? Porque quando a gente começa a empregar empenho sobre esses potenciais, a gente começa a escolher uma coisa em detrimento de outras. E talvez seja isso que o Peter Pan tenha tanto medo, por isso talvez que ele não quer crescer. Ele quer ser o quê? Ele quer ser Deus de tudo. Ele quer ter todas as coisas, ter todas as possibilidades, né? E ele convive com adultos. Então, poxa, era para ele ter pelo menos alguns... Geralmente muitas pessoas têm exemplos, heróis, vilões, têm uma imagem formada das pessoas ao seu redor. Mas o que acontece com ele? Ele não quer ser nenhum deles. Como eu disse, o Peter Pan ele convive com adultos? Convive, ok. Especialmente com o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho não é uma pessoa legal. Para começar, ele tem um gancho na mão, ele não é gente boa e ele foi mordido por um crocodilo, sua mão foi arrancada por esse crocodilo e a mão está na barriga do crocodilo. E o crocodilo, ponto importante, ele persegue o Capitão Gancho e ele tem um relógio na barriga. E esse relógio na barriga ele avisa da proximidade do perigo, Então, poxa vida, você tem um sujeito que já foi mutilado ali. Ele não é boa pessoa, ele é amargurado, ele é nervoso, ele quer vingança, e ele é perseguido por esse crocodilo com um relógio dentro da barriga. Então a interpretação possível aqui né, é uma metáfora, né? Então o que a gente tem? A mão perdida pelo Capitão Gancho, ela é o quê? É um pedaço de um pedaço da pessoa, né? Um pedaço dele que foi arrancado pelo tempo. Então ali o crocodilo com o relógio na barriga, ele simboliza o passar do tempo. E o pior disso tudo é que o tempo, ele ganha gosto. O crocodilo, ele gostou do que ele provou. E ele vai voltar atrás. E aí, ele vai voltar atrás até conseguir devorar o Capitão Gancho. Então isso realmente é parte da vida do adulto, parte da pessoa em crescimento, envelhecimento. A gente está ligando aqui isso aqui com envelhecimento. É a mortalidade, né? Então a gente tem isso. E aí o que acontece? Tudo bem, o Peter Pan ele tá ali levando a vida dele, levando ali empurrando com a barriga. Não, eu quero ser criança para sempre. E aí o problema é que, assim como a gente tem problemas com o Capitão Gancho, a gente começa a ver que começam a surgir problemas com o Peter Pan. Por quê? Porque como ele não cresce, ele sacrifica a possibilidade de experimentar coisas que só um adulto pode experimentar, de vivenciar coisas que só tomando responsabilidades e se tornando um adulto você pode ter. Por exemplo, ele não tem um relacionamento de verdade. Ele não tem um relacionamento com uma mulher de verdade, né? Vamos pegar ali no caso, né? Vai aparecer uma personagem que é o Wendy, né? E ela vai ser totalmente o oposto dele. Ela quer crescer, ela quer virar alguém, ela quer ser alguém, ela quer ter uma família. O ponto importante é, ela aceita o envelhecimento dela. Ela aceita que ela é mortal, que ela um dia vai morrer. E isso é muito importante. O Peter Pan, coitado, ele tem lá que se virar lá e, digamos assim, né? A figura feminina que aparece pra ele é quem? É a da Fada Sininho. Que nem existe, né? Então vamos pensar assim, né? Ela tá mais pra fada do que do mundo real, né? Então, se é que você me entende. Então é o seguinte, a gente começa a ver que
por ele não querer amadurecer, ele começa a criar o quê? Substitutos para a realidade. Então ele começa a viver uma vida que não é bem a realidade. E aí, pensa você aí, se você não conhece pessoas que começam a fazer isso. Não, eu tô tranquilo, eu tô pensando, eu tô escolhendo, e não é só uma questão de, por exemplo, escolher fazer um curso superior, mas todos os processos de escolher assumir um papel como adulto, assumir uma responsabilidade. E aí, como eu disse, o Peter Pan, ele não quer escolher e ele começa a fazer sacrifícios, né? E voltando ao embate do Capitão com o Peter Pan, e o pior de tudo isso, né, digamos assim, né, é que o Capitão culpa o Peter Pan pela perca da mão e não ao tempo. Então eu vejo essa imagem como, aí já é uma coisa um pouco, interpretação minha, eu vejo isso como se o Capitão Gancho fosse o eu do futuro do Peter Pan, como se fosse, né, a visão, como se o Peter Pan fosse a visão do passado dele e ele culpasse o eu do passado dele pelas escolhas que ele fez. Olha, eu perdi tempo da minha vida com essa decisão, eu escolhi esse curso e perdi tempo. Então, ao invés dele lutar contra o tempo, dele focar no problema dele, que é o tempo vai passar, ele começa a focar na vingança. E aí eu lembro daquelas pessoas que começam a se martirizar por escolhas. Ah, eu devia ter feito outra escolha na minha vida, eu errei. O Capitão, ele perdeu a potencialidade dele. Então, a partir do momento que ele perde a mão, ele perde parte da potencialidade. Mas mesmo assim, ele amadureceu. E aí a gente tem um contrapeso ali na balança. Mesmo que ao fazer escolhas você possa se arrepender, você possa virar e falar, poxa vida, o que eu fiz? Mas ao mesmo tempo, a gente tem ganhos. Não vou pensar no caso de ensino superior, não. Vamos supor que a pessoa resolva fazer, sei lá, um curso técnico. Ah, vou fazer um curso técnico de eletricista. Se você for um bom eletricista, um bom profissional, você já é melhor do que um eletricista. Então é aquela questão, se você for bom hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, a gente vê várias pessoas da sociedade, né? Vê pessoas com quem a gente convive, pessoas da mídia, youtubers, a gente vê várias pessoas atentando para o mesmo ponto. Se você fizer o básico bem feito, não precisa se esforçar muito, mas se você fizer bem feito, você vai ser reconhecido no mercado de trabalho, na profissão que você estiver exercendo, independente de qual ela for. Se você estiver no lugar, talvez, você pode considerar que é o lugar mais sem valor, mais simples, ganhando um salário mais baixo. Mas se você aprender bem, desempenhar bem, mostrar interesse, isso vai te levar muito longe. Então isso é uma coisa inegável. Todo mundo fala isso. Hoje é difícil encontrar bons profissionais. É difícil encontrar pessoas que queiram trabalhar, que queiram aprender, que queiram ter... Não é gênio. A gente não está falando aqui de nenhum gênio. E uma coisa muito importante para você lembrar tem pessoas que não querem se esforçar. Sabe aquela coisa de fazer as suas escolhas? Tem gente que está deixando essas escolhas acontecer. Não, elas vão acontecer, eu estou vivendo aqui meu caminho, e o problema é que uma hora a vida vai cobrar isso. Aos 30, aos 40 anos, aos 50, quando que a conta vai chegar? Porque uma hora a conta chega. Uma hora a pessoa... até uma certa idade, o que acontece? A gente não é muito cobrado. Ele é novo, ele está aprendendo. Mas a partir de um certo instante acontece uma virada, uma mudança de chave ali que fala, poxa vida, esse cara tem uma experiência profissional, já era para ele agir como profissional. Então, como eu disse, não é uma questão só de você escolher um curso, escolher uma profissão. O mais importante aqui é escolher lidar com a vida, saber lidar com essas escolhas, assumir responsabilidade por essas escolhas e, se você fez aquela escolha, desempenhar a sua função de melhor maneira possível. Hoje as pessoas estão postergando o máximo possível essa escolha. As pessoas estão amadurecendo cada vez mais tarde, elas estão tomando posse ali das suas funções sociais, não simplesmente como trabalhador, mas o seu papel na sociedade como pessoa, como trabalhador, como parte ali, elas estão tomando essa parte cada vez mais tarde, e a gente inclusive já perdeu, né, os ritos de passagem, né? Hoje em dia não tem aquela coisa de a partir desse momento, a partir desse instante você é um adulto. Eu tô me arranjando, Então não tenha medo de tomar escolhas, de fazer escolhas, porque uma hora você vai ser empurrado para fazer elas. O importante é conseguir chegar em algum lugar antes que essa cobrança ocorra.
Uma certa vez, um professor da graduação alertou a mim e aos meus colegas. Ele disse o seguinte: não acaba na graduação. E ele falou, depois de formado, vá fazer alguma outra coisa. Vá ler livros que você não leu. Vai estudar áreas do conhecimento que você não sabe nada, das quais você não aprendeu. Eu, por exemplo, venho da área de exatas. Vai aprender literatura, vai aprender sobre medicina, vai aprender sobre primeiros socorros. Não importa, aprenda coisas, se capacite, tanto na sua área, mas em outras coisas. Nós somos seres humanos, nós temos que pensar que nós somos seres com muito mais camadas. A gente não é só o nosso trabalho. Ponto importante, não faça como o Capitão Gancho. O que o Capitão Gancho faz de errado? Eu já disse, ele, ao invés dele se preocupar com o crocodilo, com o tempo que está passando, com o tempo que ainda resta para ele e com as potencialidades que ele já tem, ele está preocupado em perseguir o eu do passado dele. Agora, o eu do passado está ali presente, em forma física, como Peter Pan, não para nos atrapalhar, mas para nos ajudar, para redescobrir, para lembrar que a gente tem ainda potencial. E aí um ponto importante, quando você aprende algo, você ganha confiança, você ganha capacidade, você ganha autoridade naquilo. E, poxa vida, nunca é tarde para se mudar de rumo. E aí uma coisa muito importante, por exemplo, a pessoa que faz a primeira graduação, muito difícil é fazer a primeira. Talvez a segunda vai ser difícil por causa de questões financeiras, família, vão entrar outros players ali no jogo, né? Vão entrar ali outros pontos importantes para se repensar, que vão pesar na balança. Mas depois que você fez o primeiro curso, você aprende como estudar, você aprende a como buscar conhecimento, fica mais fácil perceber o que é importante e o que não é. Então, mesmo que você vá fazer um segundo curso, você amadureceu, você ganhou alguma coisa com aquilo. Então, talvez a decisão mais covarde seja: não passei no curso que eu queria, talvez eu vou esperar um pouco mais, aí tenta 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e o tempo vai passando. E quais experiências que você está tendo ao longo desse tempo? Então, isso é muito importante, é ter vivência, buscar conhecimento, experimentar, viver. Então não tenha medo de errar, mas assuma as suas escolhas, assuma a maturidade, se vista com essa maturidade porque ela é necessária. Então, tomar decisões é uma coisa saudável, amadurecer é uma coisa saudável. E eu espero que esse vídeo possa ajudar você. Às vezes você que está precisando, que está com uma dúvida, eu não sei o que eu escolho, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, que talvez isso sirva de motivação para você pensar que, mesmo que você escolha errado, nem tudo está perdido. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É o meu primeiro vídeo aqui, então não deixa de curtir o vídeo, né? De se inscrever no canal. E eu agradeço e espero que a gente possa se encontrar aí para outros assuntos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.